Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e tenha aí um dia muito abençoado. No programa de hoje, nós vamos falar da liberação de grãos da Rússia e também da Ucrânia. Vamos comentar da próxima safra, que ainda está sendo plantada. São boas as perspectivas para a safra de grãos 22-23. Eu vou conversar com um especialista em pecuária bovina e vamos falar sobre um tema que preocupa e preocupa muito, que é a falta de chuvas em boa parte das regiões brasileiras, principalmente na região centro-oeste, e que está colocando em risco a atividade da pecuária, quer de corte, quer de leite. E a doutora Isabel Cristina Ramos de Oliveira, ela vai falar sobre ética, um tema altamente importante nos dias atuais. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a liberação de grãos da Rússia e da Ucrânia. O acordo de cereais do Mar Negro, que libera grãos da Rússia e da Ucrânia, foi prolongado por 120 dias, segundo o que informou o ministro da Infraestrutura da Ucrânia, depois de negociações com o secretário-geral das Nações Unidas. A Ucrânia queria que esse prolongamento se desse por um ano. O acordo será prorrogado por 120 dias. As autoridades deram outro passo importante na luta global contra a crise alimentar. Apelamos oficialmente aos parceiros com uma proposta para estender a iniciativa por um ano e incluir o porto de Mykolaiv. Nela, o secretário-geral da ONU comemorou o acordo e parabenizou os responsáveis pelo prolongamento. A ONU se congratula com o acordo firmado por todas as partes no sentido de manter o acordo dos cereais para facilitar a navegação segura da exportação de cereais, alimentos e fertilizantes da Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia são responsáveis por quase 1/3 das exportações mundiais de trigo. E agora vamos comentar sobre a próxima safra que ainda está sendo plantada. São boas as perspectivas para a safra de grãos 22-23. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, espera-se em todo o Brasil uma colheita de 313 milhões de toneladas de grãos, aumento de 15,5% em relação ao último ciclo, ou quase 42 milhões de toneladas a mais. O crescimento está amparado na estimada elevação na área plantada, principalmente da soja. De acordo com a companhia, cerca de 43,2 milhões de hectares em todo o país devem ser destinados para a semeadura da oleaginosa, com produtividade esperada de 3.551 quilos por hectare. Já para o milho, a expectativa é que a produção total seja de 126,4 milhões de toneladas. Já entre as culturas de inverno, o destaque é a safra recorde de trigo. A Conab prevê que os agricultores colham 9 milhões e 500 mil toneladas do grão nesta safra, valor 23,7% maior que o ciclo anterior. Os números animam e colocam em evidência aquela que é o braço direito dos produtores que trabalham com grandes volumes, que é a tecnologia. E agora eu vou conversar com Carlos Eduardo. O Carlos, ele é consultor técnico em agronegócio, é um dos melhores que tem no país, e nós vamos falar sobre um tema que preocupa e está preocupando muito, que é a falta de chuvas em boa quantidade na maioria das regiões brasileiras, principalmente na região centro-oeste. E essa situação dessas chuvas esparsas está colocando em risco a atividade da pecuária de corte e também da pecuária leiteira. Carlos Eduardo, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
para falar de um tema interessante. Tá tudo bem? Tudo bem, Toninho. E você? Muito bom dia a todos. Uai, Carlos, nós estamos assim, esperançoso na vida, torcendo para que essas chuvas, elas entrem para valer de uma vez, porque o que está acontecendo, chove, dá uma pancada muito grande hoje, daí a pouco abre 2, 3, 4 dias de sol muito forte, e eu acho que está meio complicado essa situação. E tem deixado aí muitos pecuaristas preocupados. E o que eu vou fazer sem pasto ainda? O pecuarista já tem que se preocupar com as questões tributárias da sua produção. Quem dirá agora também de chuvas atrasadas, né, Tony? É verdade. E, infelizmente, o que tem ocorrido? Quando a gente pega esse ano agrícola que a gente está passando por ele, 2022, 2023, os controles pluviométricos das fazendas têm nos mostrado que houve ali uma chegada de uma chuva no final de setembro, início de outubro, só que ela cessou. E muitos produtores ali que têm a sua base de produção na pastagem, viu a pastagem sua dar uma certa evolução, ter uma certa evolução num período curto de tempo, e acabou com que a questão dos animais em cima, obviamente, faz ali o pastejo dessas plantas que estão brotadas, haja vista a falta aí de volumoso nas propriedades, no sentido de suplementação no período da seca ou no período que a gente chama de transição, né, entre seca e águas. E a maior parte dos pecuaristas que estão sofrendo com isso são os pecuaristas de cria. Por quê? Porque nos últimos 2 anos, 2 a 3 anos, houve uma retenção enorme de fêmeas dentro das propriedades e a taxa de lotação dessas fazendas, elas aumentaram. Com o aumento desta taxa de lotação, as pastagens elas não foram adequadas suficientemente para comportar essa carga animal nestas áreas. Então, houve ali um rebaixamento do resíduo dessas pastagens e aí, nesse momento, aquele pecuarista que se precaveu e fez ao longo desse até o ano anterior, ela estava interessante, ele conseguiu ali, obviamente, manter a sua lotação e não ter tanto problema. Mas a grande maioria passou sem o volumoso e agora, numa situação em que a gente está com falta de chuvas, de fato, essas pastagens não estão dando conta do que são... Oi, pois não. Mas nessa situação onde as pastagens não estão dando conta do recado e não vão dar conta, porque o pecuarista, vamos dizer, a maioria não se preparou, como a gente já vem falando, e vem falando, e vem falando, que agora, essa época agora, você tem que estar preparando para a próxima seca, apesar de estar numa situação difícil. Mas tem muita gente aí que não vai conseguir formar um pasto bom para manter o seu gado, e aí é que o bicho vai pegar. Ele não vai conseguir formar por conta da falta de recurso e pior agora, se ele não tomar uma atitude drástica e às vezes até de prejuízo atual para que o prejuízo maior não aconteça no futuro, de fato a coisa se complica. E a gente está falando de compras do que a gente tem disponível aí em cada região. Então, vou dar um exemplo, tem uma fazenda que é a nossa assistida, inclusive nos procurou no norte do estado de Goiás justamente por conta desse problema que nós estamos passando agora, em que ela teve que fechar 700 vacas junto com a época de parição, comprando silagem na redondeza, aí, em torno de 30, 40 quilômetros, levando para a propriedade caríssima essa silagem e fazendo uma correção de suplementação para que ela não perdesse mais animais, porque a situação de forragem desta fazenda, ela ficou muito drástica, colocando realmente aquilo que a gente falou anteriormente. A lotação aumentou, porque houve retenção de fêmeas de forma elevada, e isso acabou prejudicando o desenvolvimento dessa pastagem. Então, por exemplo, a silagem de capim, silagem de milho, de sorgo, são alternativas agora de compra para que não tenha problemas futuros dessas fazendas, né, Toninho? Ô Carlos, há muito tempo a gente vem falando para que o pecuarista se integre melhor da integração lavoura-pecuária. Mas se ele não quiser entrar na lavoura, porque acha difícil, muito complicado, não está acostumado, que ele tenha pelo menos uma área de um tamanho X, Y ou Z, de acordo com a propriedade dele, e faça uma área pulmão. Essa área, ela seria ou somente capim, planta capim
corrige esse solo, aduba esse capim, faz aí uns 2, 3 silos desse capim, para que quando chegar numa época como essa que nós estamos vivendo, ele não tenha problema, porque caro é quando você não faz a coisa e precisa da coisa e agora o negócio está batendo a porta aí, né? Você pega uma fazenda que perde 20 vacas a R$ 3.500 hoje, no valor de hoje uma vaca, Toninho, pagava muito tranquilamente aí 10, 12, 15 hectares de lavoura, né? Para você fazer aí um armazenamento de capim, de volumoso, sem considerar, obviamente, a questão aí que você comentou de ter aí um pastejo diferido nessas áreas, ou até mesmo um parceiro de agricultura dessas fazendas, porque aí tendo um parceiro de agricultura, obviamente, no final da lavoura, no final ali do período chuvoso, seria plantada ali uma pastagem que serviria de base também para isso. É aquela história, né? Há males que vêm para bem. Então, nesse momento agora, pensar daqui para frente. E para a correção atual, o que a gente tem recomendado de forma paliativa? É a questão de compra de silagem, realmente não tem jeito, que implique algumas desvantagens, como o custo e também a questão de infraestrutura, coxo, tem que ter muito coxo para isso, 50, 60 centímetros por cabeça. Ou se não, torta de algodão, que tem muita fibra, resíduos de agricultura, como casquinha de soja, capulho de algodão, alguma coisa nesse sentido, para que não haja perdas de animais, inclusive, nessas propriedades, porque, de fato, a chuva está muito instável e parece-me que não tem muita previsão de manutenção dessa chuva de forma constante daqui para frente. E o pior de tudo é a gente deixar um animal morrer de fome e não fez nada para poder ajudar esse bicho. Infelizmente, é muita falta de profissionalismo. Exato. E apesar da arroba estar barata, Toninho, talvez uma das coisas a serem feitas agora é desovar animais. Eu não vou vender vaca de 230, 240 reais a arroba. Olha, tem hora que é melhor a gente deixar o retrovisor de lado e olhar para frente, porque senão talvez a frente acaba não acontecendo, né? Verdade, concordo. Bom, Carlos Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Essas conversas que a gente tem são altamente produtivas, excelentes. Agradeço demais, mais uma vez, e você sabe que quando precisar, as nossas portas aqui estão sempre abertas para você. Um grande abraço, sucesso e até a próxima. Um abraço, Toninho, até a próxima. Conte sempre conosco. Valeu, meu irmão, obrigado. Um abraço. E depois do intervalo nós vamos falar de água, vamos falar sobre o mercado de carne suína e eu vou entrevistar um especialista em comportamento humano e estratégias empresariais. Vamos falar sobre ética. Nós voltamos já, é um minuto só. Comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ é no fujiocadistribuidor.com.br. Quem é empresário de qualquer ramo, compra os produtos das maiores marcas do mundo em qualquer quantidade. E você que é revendedor, abastece o estoque com o mais completo mix de produtos de tecnologia do país, com condições de preço e pagamento ainda mais especiais. O parceiro ideal... seja qual for a necessidade. Então já sabe, para comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ... acesse fujiocadistribuidor.com.br. Black Friday na Vesa, a líder de vendas com a melhor oferta do Brasil. Ranger completa por 225.900. Diesel 4x4 automática por apenas 225.900. E mais, XLT com desconto de até 42 mil. E taxa zero. Isso mesmo, com taxa zero e até 30 mil a mais no seu usado. Só na Black Friday Ford na Vesa. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho.
União. Trabalho. Dedicação. Irrigação. Amador. Profissional. Society. Jardim. Gramado. Do início. Não. Precisou? É Safra. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem, a solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Toda hora é hora do café. Dona Cota, forte como o goiano gosta. Conheça os vinhos de Paulo e Paulino. Beba com moderação. Venha para Top Utilidades. Acompanhe-nos no Instagram e veja as novidades. @Top Utilidades. Imperador Alimentos. Quando o amor entra em campo, todo mundo ganha. Real Acessórios, o maior mercado de autopeças e acessórios do Centro-Oeste. Neste palco acontece de tudo. Flamengo! De segunda a sexta, 3 da tarde. Casos de família. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre água. Você está precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. A Europoços é especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta serviços com qualidade e rapidez e faz perfurações em até 24 horas. Equipamentos de última geração e tecnologia com perfurações de poços com até 800 metros de profundidade e atende em todo o estado de Goiás. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 62 99620 8858. Fale com meu amigo Junismar, ele vai dar a melhor assessoria. Europoços Artesianos, nessa você pode confiar. E agora eu vou comentar sobre o mercado de carne suína. As exportações de carne suína, elas devem crescer quase 39% na próxima década, chegando a 1.500.000 toneladas. Já carne bovina e frango também devem crescer, respectivamente, 34% e 26%. Nos grãos, o destaque das exportações é a soja em grão, com previsão de quase 49%, chegando a 114,9 milhões de toneladas. Algodão em pluma e celulose também devem ganhar espaço no mercado externo, com crescimento de 38,6%. Para o algodão, 32,8%. E para a celulose também deve ter um crescimento muito grande. Apesar de ser um grande exportador de vários produtos, o mercado interno continua sendo muito relevante na produção de carnes. Cerca de 70% fica no mercado interno. E na produção de grãos, por volta de 60% também fica no mercado interno. O estado do Mato Grosso deve liderar a expansão de produção de milho na próxima década. A produção deve passar de 41,6 milhões de toneladas na safra 21-22 para 56,9 milhões em 2031-2032. Na soja, destacam-se como líderes de expansão da produção os estados do Mato Grosso, Pará, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Na região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é conhecida como Matopiba, a produção de grãos deverá passar de 31,8 milhões da safra 21-22 para 40 milhões de toneladas nos próximos 10 anos, em uma área plantada de 10,3 milhões de hectares em 2031-2032. E agora sim,
eu vou conversar com a doutora Isabel Cristina Ramos de Oliveira. A doutora Isabel, ela é uma estudiosa em comportamento humano e também ela é uma grande profissional na área de estratégias empresariais. E nós vamos falar de um tema que é super atual, atualíssimo, principalmente sabendo que o nosso país está passando por uma desética, ou melhor, uma falta de ética. Doutora Isabel Cristina Ramos de Oliveira, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso programa para falar de um tema altamente interessante que é a ética. Eu não sei se tem a palavra desética, mas do jeito que está a situação, tão sem ética as coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, como no mundo todo, eu acho que essa palavra até cabe. Muito bom dia. Se cabe. Olá, Toninho. Bom dia a todos os que nos assistem. Cabe perfeitamente desértica, escassa, em extinção, não é verdade? Verdade. E aí a gente descobre que na medida em que a gente vai estudar, a gente entende que não é uma questão da atualidade, hein, Toninho? Até porque se a gente vai fazer um mergulho na ética, e o convite aqui hoje é com muita alegria convidar todos a uma breve passagem nessa estrada, a gente se defronta, né, com uma realidade histórica de que grandes nomes já passaram por esse caminho. A exemplo de Aristóteles, há mais de 300 anos antes de Cristo. Ou seja, o tema é antigo, Toninho. O tema é antigo, são velhas questões comportamentais sendo trazidas para a atualidade. Aristóteles dizia lá nos idos antes de Cristo, mais de 300 anos antes de Cristo, o quê? Que a finalidade da ética era ser feliz. E ele trazia uma questão que aí a gente pode trazer para o bojo da contemporaneidade, Toninho, que é a questão do fato de que ele entendia que nós não nascemos éticos. Olha isso, mas que nós nos tornamos éticos a partir do processo de educação. Sim. Fazendo uma passagem breve nessa questão das escolas éticas, a gente vem para o século XVIII com Kant, que se fundamentava na questão da razão e trazia uma certa tendência à universalidade para os valores éticos. Depois a gente vem para a escola britânica com Jeremy Bentham, escola do utilitarismo, que trazia uma questão de bem-estar, de experiência coletiva de bem-estar. Ok, Isabel, e aí? Nós aqui na nossa linguagem e busca por trazer temas importantes, mas com um olhar prático, né? O que nós temos a ver com isso, né, Toninho? Nesse lugar aí do desértico que você falou. A verdade é que a gente entende, né, que a questão ética, antes de tudo, é preciso pensar que se nos fundarmos na questão aristotélica de que a gente quer ser feliz, a gente sabe que se a vida por si só já é laboriosa, sem ética ela é talvez até mesmo penosa, não é, Toninho? Sim, até eu queria te fazer uma observação. Como você citou, a coisa já vem antes de Cristo, muito antes, essa falta de ética. E eu, às vezes, entendo que para o mundo andar, para a gente conseguir andar, nós temos que ter o certo e o errado, o ético e o antiético, nós temos que ter o dia e a noite. Enfim, sempre tem que ter o oposto para as coisas começarem a funcionar. É mais ou menos por aí? Sabe as palavras, Toninhos, é isso mesmo, é isso mesmo. A ética, no final do dia, é nós reconhecermos, né? É a consciência do limite do bem individual com o bem coletivo. É sempre esse lugar, essa busca por esse equilíbrio. Né? Existe até falando de certo e errado, que você tão adequadamente traz para o contexto, existe uma historinha da filosofia que se chama do Anel de Giges, onde, num breve resumo, é assim: olha, você coloca o anel e fica invisível. Você pode matar, roubar, você pode fazer o que você quiser, não tem ninguém vendo. E a moral da história é o quê? Você não mata, não rouba, porque você acredita que isso, de fato, é um lugar importante enquanto valor, ou você não mata e não rouba porque você tem medo da punição das normas do mundo posto.
do ordenamento jurídico. Então, até onde vai a nossa ética intrinsecamente plantada, se não porque a gente acredita ou porque temos medo da punição? Né? O que é certo e errado? Quando a gente fala de costumes, Toninho, é importante também a gente fazer uma demarcação que a ética, ela vem sofrer, os valores éticos, eles não são imutáveis, não são cláusulas pétreas. Eles vêm sofrendo transformações, não só ao longo do tempo, como também precisamos considerar os espaços geográficos, os espaços culturais e mesmo classes sociais. Né? E mesmo ambientes empresariais dos mais diversos possíveis, né? Então, é preciso também trazer uma outra demarcação aqui para essa discussão, que falar de ética é falar do coletivo, é falar da existência da Isabel interagindo com o Toninho num ambiente. Entendi. É sempre o meu individual com até onde vai o meu direito, senão quando ele esbarra no seu e a gente precisa entrar num consenso, né? Eu me lembro quando eu era garoto, o meu pai falava assim, olha, você tem que ser homem, você tem que honrar a sua vida, você não pode maltratar, você não pode roubar, você não pode matar, você tem que andar direito. Quer dizer, ele falava muita coisa que talvez hoje, aquilo tudo que ele falava era para a gente ser ético, para a gente ser honesto, para a gente ser direito, independente se você fosse rico, médio ou pobre, não importa. E o que a gente vê é que existe tanto o oposto a isso, né? Que o lado de lá acha que está certo e o lado de cá também acha que está certo. Então, o que eu vejo é que a gente tem que parar na estrada, olhar para o horizonte e falar, e agora? Vou para o lado de lá ou vou para o lado de cá? Qual que compensa mais? Você sabe que eu tenho uma máxima para mim, que é o seguinte, por onde eu passo, as relações que eu estabeleço, eu causo bem-estar ou eu causo desconforto? Sim, é isso. Né? Eu acho que isso é uma medida, eu acho que isso é uma boa medida na vida. Sim, sim. E não importa se é ambiente privado, se é ambiente público, né? Qual é a semente, qual é o rastro que nós estamos deixando? Verdade. Né? É verdade, era isso exatamente. Eu acho que você bateu numa tecla importante, uma tecla importante. A minha presença causa o quê? É isso aí. Isabel, já deram sinal para nós aqui. Esse tipo de conversa, Isabel, vai longe, isso aqui vai longe. E o tempo é curto, infelizmente, mas eu acho que isso é uma semente que a gente vai colocando. Se a gente conseguir atingir uma pessoa no universo, seja lá o tamanho desse universo, eu acho que já está ótimo demais. Já cumprimos o nosso papel. Isabel. Perfeitamente, é isso mesmo. Agradeço novamente pela abertura e parabenizo você por trazer no programa essa porta, né? Que a semente gere frutos. E essa porta não vai se fechar, não. Pode ter certeza absoluta, Isabel. Um grande abraço, minha querida. Muito obrigado. Querido. E até a próxima. Bom dia a todos. Tchau. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.